Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre saúde mental, sobre algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes ficamos um pouco perdidos, sobre vida, rotina, ansiedade, problemas de relacionamentos, depressão, entre outras coisas. Se você já gosta de ouvir sobre esses assuntos, já dá um like e já segue aqui para você poder receber mais os vídeos, tá certo? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas têm dificuldade, né? Que é como eu devo começar a terapia, o que eu devo dizer na primeira sessão, o que é que eu vou falar com o terapeuta. Então, eu vou começar a explicar para vocês, mais ou menos, a responder na realidade dessas perguntas. Existem alguns seguidores que sempre perguntam isso pra mim no meu Instagram, tá? Inclusive eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês irem lá e seguir, que eu sempre tô postando conteúdo a respeito dessas coisas lá, tá certo? A primeira pergunta que muitos queridos e queridas fazem é: mas o que é que eu vou dizer ao terapeuta numa terapia? Gente, a terapia é aberta. Você pode falar sobre diversos assuntos. Você pode falar sobre sua vida pessoal, sexualidade, relacionamento, sentimentos que você tem que você desconhece. Às vezes não existe uma construção, como por exemplo, você chega no terapeuta falando de sentimentos que você teve talvez no trabalho, na escola, na faculdade, e que você não consegue identificar. E você fala, quando aconteceu isso hoje de tal forma, quando aconteceu aquilo hoje de tal forma. E às vezes aquilo vai se construindo ao ponto de você chegar e conseguir definir no momento de terapia com o seu terapeuta o que você realmente sentiu. Então assim, não existe um padrão de terapia. Então não existe, né, de verdade um passo a passo. Você precisa ir falando à medida que você vai sentindo, né? E seu terapeuta, automaticamente, ele vai construindo esse pensamento junto com você, tá? Outra coisa, você precisa confiar no seu terapeuta, né? Ele precisa passar segurança para você, precisa passar essa confiança para que você possa ir dizendo o que vem se passando na sua mente, no seu coração. E aí vocês poderem chegar a um consenso sobre os determinados assuntos da vida, que não são poucos, né? Então, assim, assunto para você levar para o seu terapeuta você deve ter muitos. Por quê? Porque a vida é feita de muitas coisas, né? Inclusive, teve uma colega minha que disse assim: mas eu gostaria que meu terapeuta trouxesse, né, as questões para mim, pra gente conversar na terapia. E daí, né, eu falei para essa minha colega assim: querida, amada, não é o terapeuta que tem que levar alguma coisa para você. É você que tem que trazer questões para o seu terapeuta e começar a construir esse pensamento com ele, né? Claro, o terapeuta vai fazer intervenções, ele vai trazer coisas para você começar a pensar, né? Talvez ele veja por outro ângulo e comece a trazer questões para você começar a pensar, começar a estudar, começar a entender na sua mente. Mas não vai ser ele que vai chegar para você e trazer determinado assunto para vocês falarem sobre aquilo. Se você vai buscar um terapeuta, você precisa ter algo para falar, entende? Você precisa ter alguma coisa que está lhe incomodando, que você está indo buscar ajuda terapêutica. Portanto, quando você for à terapia, pode falar, tranquilo, sem se importar com julgamento, sem se importar se alguém vai saber, porque ninguém vai saber. Primeiro que não tem como saber, porque o terapeuta não conhece sua família, não conhece ninguém que convive com você, concorda? Segunda coisa, o terapeuta não vai lhe julgar, porque ele não está ali para julgar o errado ou o certo que você deixou de fazer. Não existe errado e certo. Existem resultados. Portanto, vá ao terapeuta, fale o que você sente vontade, sentir no seu coração que deve falar. Vamos agora para a última pergunta, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Como funciona a terapia com psicanalista? Já ouvi muita gente falar que psicanalista, o cliente vai lá, deita no divã, fala, e o psicanalista só, ok, só apenas ouvindo. Vocês acham realmente que em pleno século XXI existe terapia que só o cliente fala e o terapeuta não faz nenhuma intervenção? Gente, isso foi há muito tempo atrás. Atualmente, nós, psicanalistas, fazemos intervenções sim, levantamos questões para o cliente pensar,
para ele ponderar, para ele analisar durante a semana. Isso é essencial para o desenvolvimento do próprio cliente. Então não venha para a terapia com o psicanalista com aquele pensamento retrógrado, achando que a gente só vai ouvir. Claro que vamos ouvir, uma escuta atenta, analisando, ponderando sobre tudo que você está dizendo. Vamos fazer esse trabalho sim, mas no momento de levantar o questionamento, com certeza vamos fazer essa intervenção. Vamos levantar o questionamento para que você possa pensar sobre o que está falando. Vocês estão aqui me ouvindo falar, vocês acham realmente que eu vou ser o tipo de terapeuta que só vai ouvir o cliente falar sem fazer uma intervenção? Acho meio difícil. Portanto, people, seja qual for a abordagem que você escolher, né, para fazer sua terapia, certo? Saiba que sim, o terapeuta vai trazer intervenções para você. Você vai começar a pensar, vai começar a mudar. E lembrando que a terapia é um processo. Não existe nada do dia para noite, tá, gente? Então, quando você estiver na terapia, tenha paciência consigo mesma. Mas isso é um assunto para um outro dia, um outro episódio, tá certo? Muito beijo para vocês, uma excelente semana e até a próxima.